Oumuamua é o primeiro objeto interestelar conhecido. Bom, não sabemos exatamente como ele é ou do que é feito. Porém, a sua existência revela que existem os cometas escuros, sobre os quais sabemos pouco ou quase nada. Nesse vídeo, vamos revelar um pouco o que entendemos sobre esses novos habitantes do Sistema Solar. Em 2017, a NASA detectou e mais tarde confirmou o primeiro objeto interestelar a entrar em nosso Sistema Solar. O Oumuamua foi batizado assim por conta de uma palavra havaiana que significa arauto ou mensageiro. Não sabemos como ele é. Não existem imagens dele, mas as várias ilustrações do objeto retratam-no como algo parecido com uma nave alienígena saída de um romance de ficção científica. A estranha representação deve-se ao fato de os astrônomos não saberem bem como classificar esse visitante interestelar. A velocidade e a trajetória que o objeto seguiu em torno do Sol não correspondem às de um asteroide típico. Porém, o problema é que ele não tem uma cauda brilhante ou um núcleo gelado, que são características que geralmente associamos aos cometas. Além disso, o Oumuamua exibiu movimentos erráticos, consistentes, com gás escapando de sua superfície. Assim, passou a ser tratado como um cometa escuro, algo que intriga muitos astrônomos desde sua descoberta. Desde 2017, descobrimos outros diversos desses objetos misteriosos. Na verdade, semana passada, foi anunciada a detecção de outros 10 cometas escuros. Embora a natureza e a origem deles permaneçam, de certa forma, indefinidas, foram classificados em duas categorias principais. Existem os objetos menores, que residem no nosso sistema solar interior, e aqueles objetos que são maiores. Esses, com 100 metros de diâmetros ou mais, permanecem para além da órbita do planeta Júpiter. O 3200 Phaethon, o corpo que foi progenitor da famosa chuva de meteoros Geminídeas, pode ser um dos objetos. Os cometas são corpos gelados, feitos de rocha, poeira, gelo. Por isso costumam ser descritos como bolas de neves sujas presentes no sistema solar. Essas relíquias dos primórdios do sistema são fundamentais para desvendar os principais mistérios sobre a formação da Terra. Pesquisar os cometas também ajuda a entender as origens da água em nosso planeta e os ingredientes para a vida. Os astrônomos conseguem estudar os cometas quando os corpos celestes se aproximam do Sol. Suas caudas brilhantes formam-se quando a radiação solar vaporiza as suas superfícies geladas. Entretanto, parece que nem todos os cometas protagonizam um espetáculo assim. Os recém-descobertos cometas escuros desafiam a nossa compreensão típica desses viajantes celestiais. Os cometas escuros são mais esquivos que seus irmãos brilhantes e tradicionais. E como o nome indica, eles não possuem caudas brilhantes e se parecem, em certa medida, com os asteroides. Assim aparecem como um ponto de luz bem tênue na vasta escuridão do espaço. Porém, as órbitas dos cometas escuros e dos asteroides são diferentes. Cometas escuros seguem trajetórias alongadas e elípticas, que os levam perto do Sol antes de irem para os confins do Sistema Solar. Essa trajetória é semelhante às realizadas pelos cometas brilhantes. Os cometas escuros vão para além de Plutão e alguns chegam até a nuvem de Oort. E caso nunca tenha ouvido falar nisso, saiba que a nuvem de Oort é uma vasta área, em formato de concha, de pequenos objetos que ficam nas bordas do nosso Sistema Solar. A velocidade e trajetória são o que permite os astrônomos detectar as origens dos cometas escuros. Bom, talvez você esteja se perguntando o que torna esses corpos celestes tão escuros. Os motivos principais são tamanho, rotação, composição e idade. Os cometas escuros são, em sua maioria, pequenos. Sua extensão não costuma passar de alguns metros ou, quando muitos, algumas centenas de metros de largura. Dessa forma, possuem menos área de superfície para que seu material escape e, no processo, forme as caudas tradicionais dos cometas típicos.
Os cometas escuros também geralmente giram muito rapidamente. A dispersão de gás e poeira neles é, portanto, rápida, já que esses materiais são jogados para todas as direções. Isso torna o objeto menos visível. E, por fim, a composição e a idade de objetos como o Oumuamua resultam em uma perda de gás mais fraca ou até mesmo inexistente. Isso acontece porque os materiais que formam as caudas dos cometas brilhantes se esgotam após um determinado tempo. Tais viajantes ocultos podem ser igualmente importantes para os estudos astronômicos. Eles podem até estar relacionados aos seus homólogos brilhantes. O desafio atual é encontrar cada vez mais cometas escuros, para que as amostras de pesquisa sejam mais numerosas. Mas como encontrar esses objetos misteriosos? Quando chegam perto do Sol, não vemos caudas brilhantes espetaculares de detritos, como nos cometas tradicionais. Em vez disso, dependemos da luz que eles refletem do nosso Sol. Esses pequenos objetos podem ser furtivos para nossos olhos, mas muitas vezes não são páreo para nossos grandes telescópios espalhados por todo o mundo. Semana passada, por exemplo, descobertas foram feitas por causa desses poderosos equipamentos. Os 10 novos cometas escuros foram revelados à Câmara de Energia Escura, a DECAM. O instrumento está instalado em um telescópio no Chile. Essa câmera, na verdade, não enxerga propriamente a energia escura. O que ela faz é tirar fotos colossais do nosso universo para que vejamos estrelas distantes, galáxias e até mesmo objetos ocultos do Sistema Solar. Em um estudo recente, astrônomos descobriram que algumas dessas imagens continham prováveis cometas escuros. Felizmente, estamos dando mais atenção a esses objetos. Assim, temos encontrado mais e o foco em achá-los tem aumentado. No ano que vem, que já está na porta, a nova megacâmera no Chile ficará pronta para encontrar os cometas escuros. Eu estou falando sobre o Observatório Vera Rubin, onde estará a maior câmera digital construída. O Observatório Vera Rubin ficará no topo do Monte Pachon, uma montanha com mais de 2.500 metros. O futuro observatório vai contar com a maior câmera digital já feita. O equipamento, parte importantíssima do grande telescópio de pesquisa sinóptica, pesa 2,8 toneladas. A câmera é tão grande que seu tamanho é parecida com o de um carro para 4 pessoas. A ferramenta teve seus componentes combinados em 2022 e segue em desenvolvimento. Espera-se que funcione já no ano que vem e realize fotografias de resolução de 3.200 megapixels. Isso é tão grande que será preciso 300 televisões de tamanho médio para ver as imagens. A câmera vai realizar varreduras completas do céu a cada 3 dias e repetirá o movimento várias vezes. Ao longo de uma década, o objetivo é coletar dados sobre 20 milhões de galáxias, 17 bilhões de estrelas e 6 milhões de outros objetos. Entre eles, certamente estarão possíveis objetos vindos de outros sistemas solares. O Observatório Vera Rubin vai ajudar os cientistas também a estudar a energia escura e a matéria escura. Estima-se que suas operações comecem no ano que vem e que o telescópio de 8 metros e sua enorme câmera funcionem bem. Essa ferramenta nos permitirá obter mais imagens do nosso céu noturno com mais rapidez e também possibilitará vermos objetos ainda mais fracos. É provável que nos próximos 10 anos dobremos ou até tripliquem a quantidade de cometas escuros conhecidos. Assim, finalmente, conseguiremos ter uma melhor noção de suas interessantes histórias de origem. Muitos outros, parecidos com o Oumuamua, devem estar por aí, loucos para serem encontrados. Alguns pesquisadores, no entanto, acreditam que o Oumuamua é um objeto artificial criado por alienígenas. Por origem artificial, os astrônomos Shmuel Bilah e Abraham Loeb, autores do novo estudo publicado na revista Astrophysical Journal Letters, querem dizer que o Oumuamua pode ser uma sonda totalmente operacional
enviada intencionalmente para as proximidades da Terra por uma civilização alienígena. Ou pode se tratar de um resto de equipamento tecnológico avançado, especificamente uma vela solar, um dispositivo que é impulsionado pela radiação solar ou pelo plasma do vento solar. Bial e Loeb chegam a esta conclusão devido à alta velocidade e trajetória incomuns que os telescópios conseguiram captar do Oumuamua durante as 3 noites em que pôde ser observado. O que poderia causar o excesso de aceleração do Oumuamua? Essa é a questão fundamental que tentamos responder. Se não é a cauda de um cometa que o empurra, o que mais poderia ser? Nessa hipótese, é de que se trata da radiação solar, explicou o cientista. Loeb compara o Oumuamua com velas solares criadas por nossa civilização, como a Ícaros, a primeira sonda interplanetária impulsionada por uma vela solar, lançada pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão em 2010 com destino ao planeta Vênus. De acordo com os pesquisadores, se o Oumuamua é parte de uma coleção de objetos, tende a haver mais para descobrirmos no futuro. Apenas uma fração de objetos interestelares serão restos tecnológicos de uma civilização alienígena. Porém, vários estudiosos discordaram de maneira veemente com essas afirmações. Um exemplo é Alan Jackson, membro do Centro de Ciências Planetárias da Universidade de Toronto. Jackson acredita que se o Oumuamua fosse uma vela solar, seria mais fino do que os autores da pesquisa pensam. Além disso, ele afirma que se fosse uma nave em funcionamento, teria uma trajetória muito mais suave e uma aceleração evidentemente impulsionada pela radiação. E considerando a possibilidade de ter sido danificada, Jackson diz que seu movimento estaria muito mais influenciado pelas forças de radiação. Bial e Loeb esclarecem em seu artigo que as observações que os telescópios fizeram do objeto não são conclusivas o suficiente para fornecer uma imagem clara do Oumuamua. E só se pode especular sobre uma possível geometria e natureza. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Oumuamua é um objeto artificial ou apenas um cometa escuro, como vários outros já encontrados? Quem viver, verá.